Alô, alô, bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Foi entrando aí, bom dia. Hoje vamos falar do livro 3 Dias no Barco, do autor André Fernandes. Essa semana a gente tinha duas missões primárias, uma era o filme, que nós falamos ontem, top pra caramba, filme muito bom. E também o livro. O livro é o 3 Dias no Barco. E hoje eu vou trazer os pontos chaves do livro. E assim como eu fiz ontem, vou compartilhar com vocês a forma como eu realizei a tarefa, para poder dividir estratégias aí com quem está com dificuldade para poder se organizar na rotina, frente às várias atividades que a mentoria, o jogo da vida traz. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade para organizar as coisas da semana. Então, o primeiro ensinamento é o da live de ontem, primeiro começar, né? Que eu acho que tem muita gente eu vejo nos grupos que eu participo, tem muita gente que tem dificuldade para começar. Como que eu vou fazer? Tem que fazer uma palestra presencial, que era uma das atividades de janeiro. Aqui em Uberlândia a gente se organizou, fez o evento presencial com várias pessoas. Eu não sei se todo mundo fez. Ontem eu estava com uma ideia, uma proposta de começar a fazer essas lives de meia hora todos os dias trazer um tema relacionado ou à mentoria, o jogo da vida, ou desenvolvimento pessoal das nossas 5 grandes áreas. Eu gosto de falar sempre em 5 grandes áreas, que é Deus, que envolve a parte de religião, o eu, que é o seu autodesenvolvimento, o próximo, que são todos os seus relacionamentos, seja casamento, filhos, pais, enfim, todos no trabalho, enfim, todas as suas relações. Então, Deus, a parte de religião, de fé, vamos dizer assim, em primeiro lugar. Em segundo nível, eu e meu autodesenvolvimento. Em terceiro nível, o próximo, ou os meus relacionamentos. Em quarto nível, o dinheiro, ou a forma como a gente comercializa as coisas. Em quinto, a sociedade, porque tem muita coisa que está fora do seu controle e que é o seu ambiente que proporciona. Então eu gosto de falar muito dessas 5 áreas. Então todo dia eu vou fazer uma live de meia hora, ou falando de alguma hora que eu encerrar as atividades da mentoria da semana, eu vou partir para assuntos que eu gosto de falar. Então vamos começar a falar do livro. Eu coloquei só os pontos chaves. Em termos de estratégia, como que eu fiz? Eu cheguei a falar sobre isso ontem na atividade do filme. O filme eu assisti em 1,5 x, que isso reduz bastante o tempo. O Poder da Graça ele tem por volta de 1h20, 1h30. Você assiste 1,5 x, você vai economizar aí uma meia hora, não perde qualidade da mensagem. É claro, o que é o ideal, assim como eu fiz com o livro. O livro eu assisti um audiobook, mais ou menos aí 2 horas de audiobook. Em 1,5 x ele reduz, e esse tempo que você reduz, você utiliza para fazer as anotações. Então eu faço anotações dos pontos chaves, coloquei uma folha frente e verso de anotações dos códigos do livro, que eu acho que ajuda bastante. Então, para pegar os pontos principais do livro, 3 Dias no Barco, autor André Fernandes. Pontos chaves. Na introdução ele fala que é uma jornada reflexiva sobre o sentido da vida. Mesma dica do filme ontem, O Poder da Graça. Independente, eu vou te trazer os pontos chaves. Acho que traz um bom resumo, você consegue pegar uma ideia geral se não tiver tempo para assistir. Mas se tiver tempo para assistir, eu recomendo também ouvir ou ler o livro. Também recomendo, porque tem uma mensagem legal. O André tem uma história de superação muito legal. Então, o 3 Dias no Barco, na introdução, ele traz o livro como sendo uma jornada reflexiva sobre o sentido da vida, como ele passa por uma dificuldade e consegue superar. Isso é bem legal. Ele cita uma passagem da Bíblia, lá que
eu acho que se aplica a todos, independente, reforçando o recado de ontem sobre o filme Poder da Graça. E uma mensagem que o Pablo traz muito dentro da mentoria: não se apegue tanto à questão religiosa. Se isso se aplica, se você tem o hábito de ir na igreja, se você tem a sua crença religiosa, beleza, pegue pelo lado religioso. Se você não tem o hábito, se você não pratica, se você tem outros costumes, pegue pela parte de mensagem, como, no sentido de ser um código, de algo que possa somar a você a experiência, conhecimento. Pegue pelo lado positivo. São sempre mensagens positivas que querem te trazer um recado que às vezes conversa com alguma dificuldade que você está passando. Então, não peguem tanto pelo lado simplesmente religioso, para aqueles que não enxergam a questão dessa forma, mas também não menosprezem a mensagem porque é uma mensagem religiosa. Então, no audiobook, o André citou essa passagem da Bíblia, eu achei interessante, anotei ela aqui. João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui, de todas as formas, reforçando a questão aí de ser algo que está na Bíblia, é uma mensagem de ter bom ânimo. Então quem não precisa de ter bom ânimo para superar as aflições, as dificuldades que a gente tem na vida? E o livro, como ele é todo construído em cima de uma narrativa de superação, eu acho que essa pequena passagem aqui de João 33 exemplifica bem o que ele conta na história toda do livro. O André se casou com 20 anos e a esposa tinha 17. Ele conta a história dele no livro, eu peguei os pontos mais importantes. Ele faz uma grande reflexão sobre ser pai. Na época que ele escreveu o livro, a filha estava pequena. Tinha uma festa de aniversário que aconteceu enquanto ele estava internado, porque ele relata que foi diagnosticado com uma doença que ninguém conhecia e tal. Vou falar um pouco mais aqui no resumo. Primeiro ele conta um pouco da história dele, as coisas que ele realizou. O autor narra em um episódio na Bolívia, onde comprou remédio para crianças de um hospital que ele visitou. Ele visitou a ala infantil de um hospital e ficou muito tocado com esse hospital na Bolívia, porque faltavam coisas básicas, remédios baratos que poderiam salvar vidas. Com o dinheiro de ajuda pedido aos amigos do Brasil, ele começou a comprar remédios. No terceiro dia na farmácia, a atendente pergunta: o que te move a fazer isso? Porque é um brasileiro tentando salvar vidas, num outro país. Ele fala de Deus para ela e responde que é movido pelo amor. Então volta a frisar o ponto. Falar de amor, falar de coisas boas, positivas, independente de crença e de religião, eu acho que é uma boa mensagem, é um bom motivador. Ele conta ainda que em uma visita a Ribeirão Preto, um amigo conta para ele que teve uma visão de André em um barco com Jesus por 3 dias. E o André relata que sentia, tá? Isso é história real, ele narrando essa passagem, e ele sentia que isso aconteceria. Na sequência aparecem bolhas de sangue pisado na palma da mão e nas plantas dos pés. Após vários exames, ele descobre que tem endocardite, que é uma bactéria. Ele explica toda a gravidade da doença que é detectada, e ele vai ficar internado por um período longo, que não são só 3 dias. André conta algumas passagens de como Deus usa da dor para causar ensinamentos, e que não é Deus que causa as dores. Eu achei bem interessante, porque ele, na forma de pensar dele, não é Deus que está te fazendo sofrer, ele está utilizando do sofrimento causado pelas escolhas que você faz para te causar, para te levar à reflexão, para te causar ensinamento. Então a ideia eu achei bem interessante. André cita vários exemplos de coisas ruins que nós vivemos e explica que o que você viveu pode ser antídoto para a dor de outro. Não desperdice isso. Então, por exemplo, a situação da doença dele, o que ele passou, toda a dificuldade para superar, pode servir para ajudar uma outra pessoa.
Então tudo que a gente passa, todo ensinamento, toda a história que você vive, que pode ser, às vezes você acha, fala, não, mas isso não vai servir para ninguém. Na verdade, sempre pode servir para outra pessoa e pode passar que seja uma mensagem de apoio, que seja um como superar aquela dificuldade. Então, sua mensagem sempre vai servir para alguém. Achei bem interessante. Ele fala no livro também que os psicólogos dizem que somos o resultado das experiências que tivemos. Os psicólogos dizem que somos o resultado das experiências que tivemos e do ambiente que fomos gerados. Nós somos fruto do meio. Óbvio que, até como eu falei na introdução, essa questão dos pilares que eu quero falar, óbvio que tem coisa que você não escolheu, você realmente é fruto do meio. Por exemplo, o idioma que você fala, não é algo escolhido, você vem e vai aprendendo pela sociedade, pelo ambiente que você está inserido. Então tem várias coisas que estão fora de controle, fora do seu controle. André, essa parte também achei bem legal. Ele explica a diferença entre otimismo, né? O que é uma pessoa otimista? Otimista é um estado de espírito. Eu estou otimista. Mas estado de espírito ele pode mudar. Eu acordei hoje otimista, né? Então eu acho que as coisas vão dar certo. Mas a partir do momento que não der, também aí o seu estado de espírito, o seu humor, ele muda. Então ele explica a diferença entre o otimismo e a fé. A fé é acreditar, é ter a certeza que vai dar certo antes de acontecer. Isso é ter fé. O otimismo é o estado de espírito e a fé é acreditar. Momentos de crise não revelam a minha fé, mas a profundidade dela. Ele dá exemplos de níveis de fé. Então, quando você passa por uma dificuldade, igual ele passou por uma dificuldade de doença e teve que ficar internado por vários meses, então ela vai... não testa se você tem fé ou não, testa a qualidade da sua fé, ele chama de profundidade da sua fé, do quanto ela dura. E explica que crer não é ter dúvidas. Para grandes milagres é preciso crer. Para que aconteçam grandes milagres é preciso crer. Você não pode limitar o tanto que você acredita. Todos precisam, mas nem todos creem. Tenho a doença, mas creio que vou ser curado. Deus se revela em meio às crises. Ele explicando, ele contextualizando para a realidade dele, para a realidade do livro, o como essa fé, esse crer é importante. As provas não são... Essa aqui também é bem interessante, uma forma que eu acho que eu também nunca tinha olhado para a questão. As provas que a gente passa, não são para Deus... As provas não são para Deus o seu amor, mas para provar a você mesmo a sua força, pois Deus já sabe, Ele fez você. Ou seja, as provas não são para provar para Deus que você ama a Deus. As provas são para você mesmo testar a sua força. Deus já sabe que você ama a Deus, então, ou seja, você não vai passar uma dificuldade para você provar que ama a Deus. Não, Deus já sabe que você ama Ele. O que Ele está querendo mostrar no livro é que isso já é óbvio. O amor, Deus te criou, então Ele já sabe que você ama Ele. Então, quando você passa pela prova, não é para você provar para Deus que você ama a Deus, mas para provar a você mesmo a sua força, pois Deus já sabe, Ele fez você. Deus já sabe do seu amor, Ele fez você. Bem legal, achei bem interessante essa questão, que a gente sempre olha, por que Deus está permitindo que eu passe por essa dificuldade, por que eu passo por esse contratempo, e a gente acha que Ele está testando, e aí no conceito do livro, não, Ele não está te testando, Ele não está testando o seu amor por Deus, Ele está testando a sua força em você mesmo. Achei bem legal, bem impactante, um código bem pesado em relação ao livro. Concentre nos gigantes, essa também é bem pesada. Concentre nos gigantes, ou seja, concentre-se nos seus problemas e você tropeçará. Concentre-se em Deus e os gigantes tropeçarão. Concentre-se nos gigantes e você tropeçará. Concentre-se em Deus e os gigantes tropeçarão. Bem legal, é mais ou menos um complemento da outra. O que me limita não são as paredes ao meu redor. Ele está no hospital, ele narra grande parte da história do livro internado no hospital, e aí ele traz uma reflexão sobre ele estar preso ali no ambiente, vamos dizer assim. Então, o que me limita não são as paredes ao meu redor, mas as paredes dentro de mim.
É bem interessante porque quando você passa por qualquer tipo de provação, principalmente essas de saúde, eu já passei por uma no passado, por um problema de coluna, e também entendo bem essa parte aqui. O que te limita não são as paredes ao seu redor, mas as paredes dentro de mim. Quando você tem uma dificuldade, principalmente em nível de saúde, geralmente foi isso que eu fiz lá quando aconteceu comigo em 2015, é você não deixar adoecer a mente. Porque se a mente adoecer, ela adoece o corpo. Ou seja, seu corpo, a sua mente, ela comanda poderosamente o poder de reação do seu corpo. E por isso eu gosto muito de livros que falam de positividade, da força do pensamento positivo, porque isso realmente impacta. Por isso eu gosto tanto dos boots, que o Pablo Marçal recomenda que façamos todas as manhãs. Eu gosto muito deles exatamente por isso, que eles mudam a sua frequência de vibração. E reforçando o recado de ontem, os boots não são feitos, pelo menos no meu entendimento, ou pelo menos é assim que eu estou usando. Eu não faço boot só de manhã, é a minha primeira atividade do dia. Hoje eu já fiz, você já fez? Se não tiver feito, faça, extremamente poderoso. Mas ao longo do dia você também pode ter coisas que alteram a sua frequência de vibração. Você acorda bem, você está otimista, como falou lá em cima, lá no estado de espírito, e alguma coisa às vezes derruba a sua motivação, o seu otimismo. E imagina um computador. O computador ele trabalha ali, aí ele começa a ficar muito lento. O que você faz? Você reinicia ele e ele começa a ter uma alta performance de novo. Ou seja, é como se ele apagasse aquela sobrecarga e começasse do zero. Então eu tenho usado essa estratégia em relação ao boot, tem funcionado bem. Quando a carga do dia, quando o processamento de dados, entre aspas, do meu dia começa a ficar muito pesado, eu lembro do boot feito no início da manhã e isso tem me ajudado bastante, tem sido bem legal. Então vamos lá, seguindo. O ambiente em que estamos reflete como está o nosso interior também. Aí ele conta uma passagem lá que ele mudou o ambiente do quarto, que como ele está hospitalizado, ele mudou o quarto, que passou muito tempo internado. Então ele mudou a posição da mesinha, a persiana, tinha dias que ele deixava ela toda aberta, tinha dias que deixava meio aberta. Ele conta lá que ele fez alterações no ambiente, porque isso também é outra coisa que eu posso atestar de cunho pessoal. O seu ambiente, ele fala muito de você. Então a questão da organização. Eu li um livro que chama Arrume Sua Cama. Eu não lembro o autor, não vou lembrar, amanhã eu trago o autor do Arrume Sua Cama. Ele fala de microtarefas. Esse livro ele mudou muito a minha forma de pensar em relação às pequenas tarefas. Então ele te recomenda que a primeira tarefa do dia seja se arrumar a sua cama. E eu tenho esse hábito de fazer isso até hoje. Então hoje, por exemplo, eu acordei, como eu queria cumprir o horário da live às 8, aí eu acordei e fui caminhar para poder fazer a minha caminhada e chegar a tempo de fazer a live às 8 horas. Eu vou tentar estabelecer mais ou menos esse horário. Acho que na segunda não vai dar por conta das atividades da mentoria, mas eu vou tentar estabelecer das 8 às 8h30 o meu horário preferencial de fazer essa livezinha todo dia aqui de meia hora. Então não deu tempo, e aí eu olho pra minha cama lá até sem arrumar e eu fico me cobrando. Assim que termina e encerrar aqui é a primeira coisa geralmente que eu faço. Só que muitas coisas, depois um dia eu quero tirar uma live para falar disso, falar de hábitos. Como você constrói hábitos, o quanto eles são poderosos. Eles começam pequeno e chega um momento que o da atividade física foi da mesma coisa, inglês a mesma coisa, arrumar a cama, tudo que você quer fazer, você vai criando hábito. Claro que os primeiros, você fazer de forma consciente, fazer de forma estruturada, dá um pouco mais de trabalho, mas tem técnica, tem meta, tem alguns macetes para fazer. Um dia eu vou, talvez a semana que vem eu faça uma live para falar um pouco de hábito, que eu acho que ajuda muito também. Voltando para o livro, esse aqui também é bem, código também bem pesado. Liberdade não é fuga. André está num quarto e doente, mas precisa manter a fé e não fugir da situação. Em algum momento ele explica que, por exemplo, ele está narrando vários episódios de otimismo e tal, de como ele está superando aquela passagem ali, mas em que momento nenhum ele se permite negligenciar a realidade. Ele está internado, ele está passando por uma dificuldade, mas que ele precisa ser forte. Então, liberdade não é fuga. Então, por exemplo, ele poderia ser livre, desconectar daquele ambiente ali, mas isso não ajuda, e realmente eu também acredito nisso, não ajuda. Essa parte aqui eu acho que vale para tudo, não só para as dificuldades.
Retire os ruídos na sua comunicação com Deus. Tenha intimidade. Aí cada um tem sua forma de ter intimidade. Cada um tem as suas referências de fé. Eu gosto muito de falar em fé. E cria a sua forma de se conectar com Deus. Por exemplo, nas atividades da mentoria, ele cita muitas as atividades semanais. O Pablo pede a leitura lá de algumas partes. Eu escolhi fazer uma leitura da Bíblia, que é algo que eu sempre tive vontade de fazer, mas nunca peguei para fazer literal, pregar na sequência. E aí agora eu comecei em Gênesis e vou ler toda a Bíblia, mas eu coloquei uma meta de ler pelo menos 2 páginas todos os dias. Então as atividades da semana eu não estou fazendo essa parte, apesar que eu também te indico fazer da mesma forma para quem optar por ler as indicações que o Pablo faz. Acho no YouTube, ou no YouTube, ou tem um site que chama Bíblia Online também, que você consegue ler lá no conteúdo, ou colocar no YouTube você poder escutar em 1x e meio, também ajuda muito. Então retirar os ruídos da sua comunicação com Deus, ter intimidade. André explica a importância de retirar os ensinamentos incluídos nas experiências difíceis. Ser indiferente não mostra que somos fortes, que está relacionado àquele retirar o ruído, né? Não demonstra força você fingir que nada está acontecendo, não vai te ajudar a sair da situação. Você fingir que não, você está dentro de um buraco, você fingir que não caiu no buraco, não vai te tirar de dentro do buraco. Você precisa tomar uma ação, se levantar e achar meios de sair dali. Então esse é o grande recado. Sentimos dor, mas podemos escolher como reagir a elas. Isso vale para qualquer tipo de situação. André lembra as coisas que perdeu no período internado, como o aniversário da filha. Isso é uma cena que ele narra no início, depois narra no final. Então imagino que deve ter sido bastante significativo para ele. Porque imagina se perder o aniversário de uma filha pequena. É bem complicado. Ele cita a importância dos reencontros. Muitas coisas do hoje só entenderemos amanhã. Muita coisa do que você está passando hoje você não tem nem ensinamento e nem visão do todo para conseguir entender o porquê está acontecendo ou o que essa situação quer te ensinar. Então às vezes você vai se revoltar com a situação, vai achar que não faz sentido, mas pelo contrário, se você viver a situação buscando o que aquilo tem para te ensinar, por mais que talvez no Word você não entenda, lá na frente você vai entender o porquê. E aí me traz faço o link com o Poder da Graça ontem, quando o policial no final do filme fala para a esposa. A cena é bem emocionante, é bem pesada. Ele fala para a esposa: amor, agora eu sei por quê que Deus colocou o parceiro dele para trabalhar com ele, que era para ele poder salvar a vida do filho do amigo. Foi bem legal. Quando tudo foge ao seu controle, Deus está no controle. Que aí é aquela mensagem de não entrar em desespero, que você tem que confiar, tem que acreditar, tem que crer, tem que ter fé. No final aí ele já traz algumas reflexões mais amplas que servem para a gente se questionar. O que te torna único? Qual a forma que você reage a tudo que te acontece? Conheça-se e pregue aquilo que você viveu, né? Pregue, conheça como você é, como você reage às situações e pregue aquilo que você vive. Pregar no sentido de passar a sua mensagem, entregar como você faz. Bem no final, para poder fechar, ele achou como ele estava internado e não estava conseguindo, entre aspas, ajudar outras pessoas mesmo naquela situação, ele quer achar um jeito de ajudar, e ele começa a escrever cartas para outros pacientes. Então, uma mensagem de otimismo para outros pacientes, e ele faz em formato de barquinhos de papel e pede para entregar para outros pacientes e incentiva outros pacientes a fazerem a mesma coisa. Então, assim, de forma geral, é um livro focado em superação. A história dele é bem legal, bem poderosa mesmo. Vale muito a pena tirar um tempinho para assistir lá o vídeo do livro narrado, e aí você coloca um 1x e meio e vai parando nos momentos em que você pega os códigos. Foi mais ou menos a estratégia que eu usei aqui, tanto para o filme quanto para o livro. Me ajudou bastante. A outra atividade da semana é ler os livros da Bíblia. Eu substituí essa atividade por uma leitura integral da Bíblia, lendo 2 páginas por dia.
Renner, 2 páginas é pouco. É o que eu consigo fazer dentro da minha realidade, dentro da minha proposta da mentoria, é o que faz sentido para mim. Então é onde eu tenho conversado com todo mundo, essa questão de contexto. Tem muita gente que usa a mentoria, na minha opinião, fora do contexto, e aí se torna muito difícil, se torna muito pesado, não pede ajuda, não procura se envolver com outras pessoas que estão na mesma dinâmica que você, e tudo isso vai fazer uma diferença muito grande na construção de resultados. Por isso, o Pablo fala tanto que as pessoas vão abandonando. Agora, com 1 mês e alguns dias de mentoria, eu já consigo entender por quê. As dificuldades vão surgindo, a pessoa não consegue se desenvolver, não consegue colocar em prática e também não procura ajuda. Não viabiliza formas de fazer o que a mentoria está propondo, e aí se sente em dificuldade e acaba abandonando. E para fechar, para encerrar, vou trazer o exemplo disso que eu estou te falando na primeira transmissão que eu fiz ontem. Eu estava proposto a começar no dia 1º de fevereiro, viver o primeiro mês da mentoria e a partir do dia 1º de fevereiro começar a fazer essas lives de 30 minutos. E achei interessante porque da forma como eu planejei fazer, saiu tudo ao contrário. Então, por exemplo, eu queria fazer com o microfone para não fazer com o foninho, eu comprei, mas não chegou. Falei, vou esperar chegar, e aí eu começo na segunda-feira. A questão da iluminação, a gente tinha conversado algumas coisas aqui em casa, mas ainda não tinha conseguido acertar, e aí no impulso ontem eu falei, se eu não começar hoje, eu vou achar várias desculpas para não começar. E aí liguei o celular, eu já tinha feito o resumo do filme, estava pronto. Falei, o que eu preciso? Eu preciso do celular e preciso da mensagem para poder entregar, isso que eu preciso para poder comunicar. E abri a live, fui falando, e aí lá pro meio da live eu descubro que eu tinha aberto no meu perfil pessoal e não no perfil que eu quero colocar os conteúdos da mentoria. E também não parei, eu percebi mais ou menos no meio da live, falei, cara, não vou parar, eu vou fazer, eu vou até o final. E nisso a minha menina acordou, veio e trouxe a luz aqui para poder iluminar a cena, e ficou mais bacana ainda. Resumindo, as coisas foram acontecendo, as coisas foram se ajeitando, a mensagem foi entregue. Essa do filme O Poder da Graça eu vou fazer de novo, talvez amanhã ou em alguma data que tiver disponível, eu vou fazer para deixar nesse perfil aqui, mas não vou tirar lá do meu perfil pessoal, porque eu achei muito poderoso a mensagem de tudo que aconteceu comigo ontem na parte da manhã. Então é entregar para vocês, tanto é que eu coloquei que o feito é melhor do que perfeito, coloquei o post ontem, que isso está me representando muito, e eu acho que se as pessoas que estão em dificuldade, grande parte das pessoas que estão em dificuldades com a mentoria, se colocar isso em prática, vão conseguir avançar ao seu tempo, do seu jeito. Então faça como dá para ser feito, comece e vá melhorando no caminho, vá melhorando com o passar dos dias, com o aumento de conhecimento, com o aumento de experiências. E a minha proposta agora é essa. Eu já fiz até o compromisso público para conseguir me disciplinar, me ajudar. Eu sou bom em criar hábitos e vou usar isso ao meu favor. Todos os dias que eu conseguir, eu vou fazer das 8 às 8h30. Na segunda provavelmente não vai dar, e final de semana também devo fazer em outro horário, para a questão de descansar o corpo. Enfim, é uma opção minha. Então faça como dá para fazer, entregue a sua mensagem e vá se aproximando das pessoas, trazendo gente para ficar perto de você. Coloquei no nosso grupo que a gente tem de Uberlândia aqui, para quem quiser entrar ao vivo comigo nas lives, pegar algum conteúdo que queira contribuir, pessoas que tiverem dificuldade em falar em público. Oratório é um tema que eu gosto muito, posso ajudar bastante em termos de conhecimento e prática. Então tudo que vocês precisarem de ajuda nesse sentido aí, eu estou disponível a ajudar, beleza? Dentro de mentoria, hoje eu já fiz o boot, primeira atividade do dia, recomendo, façam todo dia, é muito poderoso. Talvez no início não faça sentido, você não vai entender, não está fazendo diferença. Cara, faça, recomendo que você faça um mês, faça 30 dias, faça uma ofensiva de 30 dias que é fazer diariamente. E aí depois, se não trouxer a diferença, não fizer sentido, aí você repensa se continua ou não. Cara, mas faz muito sentido, eu não tinha o hábito de fazer isso, mas agora já não muda a minha rotina mais. Depois eu vou até postar aí. A primeira atividade do dia hoje foi o boot. Depois vou fazer caminhada, eu gosto de fazer 1 hora de caminhada. A minha meta é de 3 vezes por semana, mas tenho feito bem mais que isso, tenho caminhado quase que diariamente com a minha esposa. É uma atividade física, ajuda o corpo. Então também incentivo, isso muda
a sua rotação, o seu metabolismo, ajuda pra caramba, incentiva. Então é isso, galera. Boot, atividade física, na medida do possível, dá pra fazer de manhã, faz de noite. Eu dependo do horário que eu tô trabalhando. Agora, como eu tô trabalhando na parte da tarde, eu tô fazendo na parte da manhã, mas se eu estiver trabalhando no comercial, eu faço à noite. Enfim, eu costumo brincar aqui, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. É claro que eu sei que não, o mundo não é esse país das maravilhas, tem alguns momentos de dificuldade, mas nosso poder de fazer, se você quiser tirar resultado da mentoria, ele tem que ser maior do que o nosso poder de fazer tem que ser maior que o poder de dar desculpa, beleza? Então todo dia vamos estar junto aqui, se vocês tiverem temas que vocês gostariam que eu falasse aqui, que eu me aprofundasse mais, fiquem à vontade, pode me mandar mensagem, mandar no direct aí que eu tento, na medida do possível, colocando temas de interesse para todo mundo, beleza? Galera, ótimo dia a todos, obrigado para quem participou aí rapidamente. Amanhã nos falamos às 8. Falou? Tamo junto. Até depois do fim. Aquele abraço.